Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula 3. Agora nós vamos começar a estudar a hidrostática, tá? Bom, antes de falar, né, esse tema, que agora a gente vai entrar em mecânica dos fluidos, aqui uma tirinha bem provocativa, né? Pressão atmosférica. As nuvens estão se formando. Sim, eu estou me formando. E você, quando se forma, tá? É, essa é uma pequena anedota, né, sobre pressão atmosférica. É um tema, a gente já ouviu falar em algum momento, né, algum noticiário meteorológico, a gente ouviu falar de pressão atmosférica, e agora daqui em diante a gente vai começar a entender o conceito de pressão, tá? Bom, mas vamos falar de hidrostática então, tá? A hidrostática, hidro vem da palavra de fluido, né? Desse prefixo de fluido. Então, a partir de agora, a gente vai estudar mecânica de fluidos. O que nós vimos até agora, né? Foi a mecânica de sólidos, tá? Desde ponto material, como é que se move, quais são as forças que são aplicadas e tudo mais, até a gente estudar a estática, tá? E passamos para ponto material, corpos extensos, vimos a questão do centro de massa, centro de gravidade, né? E agora a gente vai começar então a entrar a partir dessa aula num novo tema, que é a mecânica de fluidos. Como que tudo aquilo que a gente viu, mecânica newtoniana, se aplica quando a gente está falando de fluidos, tá? O que que muda, o que que fica igual? Então, os primeiros temas que a gente vai ver são os temas de hidrostática, ou seja, fluidos em equilíbrio, em repouso. Isso daqui também não é novidade, que a gente usa isso a todo momento, né? Seja uma caixa d'água da nossa casa, seja uma pressão de um líquido concentrado dentro de um reservatório e tudo mais, tá? Então, lembre-se que agora a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai começar a investigar, então, as características de sistemas de fluidos em repouso, tá? E depois, no final do bimestre, a gente vai começar a estudar os fluidos em movimento, tá? Bom, mas o ponto importante aqui é que todas as considerações que a gente vai ver aqui, a gente vai usar o fluido ideal. O fluido ideal, na verdade, na realidade, ele não existe, tá? Mas ele é uma simplificação que ajuda bastante aqui para conseguirmos descrever os fenômenos, né, envolvendo a mecânica de fluidos e que se aproxima muito bem de algumas situações do cotidiano, tá? Mas assim, sempre a gente vai ter algumas discrepâncias porque o fluido real ele não é igual ao ideal. Bom, mas isso não vai nos preocupar no momento. Então, o fluido ideal, o que, que ele vai ter de importante? Primeiro é que ele vai ser contínuo, né? No sentido que ele não vai ter nenhuma parte oca, nenhuma parte porosa entre si. Lá no sólido você poderia ter essa possibilidade, aqui não. Então ele vai ser contínuo. Segunda parte, ele vai ser incompressível. Então, ele vai ser incompressível numa variação de temperatura, numa variação de pressão, tá? Lógico, isso daqui na realidade não acontece. A gente vai estudar ao longo desse ano um pouco de termodinâmica, né? A gente vai ver como que os objetos se dilatam, mas aqui a gente está desprezando o efeito de pressão e temperatura, então vamos considerar então que o nosso fluido ele não vai ser comprimido sob a ação de uma pressão e nem vai esticar sobre uma ação de pressão e temperatura, tá bom? Ele vai ter, ou seja, ele vai ter um volume único, tá? Ele não tem variação de volume, a gente vai desprezar esse fator. Ele não vai ter viscosidade, a viscosidade, a gente já falou um pouquinho disso daqui na resistência do ar, mas a viscosidade ela é a resistência interna do fluido, né? Então ela impede dele deslizar, né? Dos átomos deslizarem entre si. Então isso daqui acaba dissipando energia, tá? Então aqui também a gente vai desconsiderar o fluido ideal, então ele não vai ter viscosidade. Aqui você vê que é totalmente contrário ao que a gente vê na realidade. Mesmo fluidos muito viscosos, né? Como a água, é, ela ainda apresenta algum tipo de viscosidade e você ainda perde algum tipo de energia, tá? Mas aqui a gente não vai considerar esse fator. E ele vai ser homogêneo no sentido que a substância ela vai ser pura, não necessariamente pura, mas os átomos estão totalmente distribuídos entre si. Por exemplo, você não vai ter nenhum segregado, nenhuma bolha de um segundo material dentro desse fluido, né? Porque aí você tem mudanças de propriedades. Não, o material, então, os átomos estão totalmente. Se você tiver dois átomos diferentes ali, uma água, por exemplo, os átomos
hidrogênio e oxigênio, as moléculas estão totalmente dispersas entre si, tá bom? É diferente, por exemplo, no caso do água e o óleo que não se misturam. Então aí você tem uma separação entre os dois materiais. Mas aqui não, aqui é o fluido homogêneo, tá? Então, fazendo essas considerações, tá? Isso daqui vai simplificar muito a nossa física dos fluidos, né? A mecânica dos fluidos. A gente vai conseguir estudar alguns efeitos interessantes, tá bom? Bom, mas aí vem algumas coisas peculiares, tá? Quando a gente estava falando de sólidos, o volume de um sólido ele é fixo, né? Então a gente indicava onde que a gente aplicava a força e conseguia descrever o movimento do bloquinho, né? Em líquidos você repara que isso daqui já não faz muito sentido, porque se você aplicar a força em um ponto, o líquido ele vai deformar, ele não tem uma forma fixa, né? Ele tem uma massa regular, mas a forma dele não é fixa. Então, falar de força aplicada num fluido não tem muito sentido, tá? Então, é para um pouco por conta disso, a gente vem com o conceito de pressão. Então, a pressão ela é mais indicada para falar de fluidos, porque ela vai nos dar então a distribuição da força sobre uma área, porque eu posso aplicar num ponto ou essa força sobre uma área completa, tá bom? Então, a definição de pressão isso aqui veio as unidades e a definição veio por conta basicamente do Blaise Pascal, esse importante francês que fez vários experimentos, tá? Contribuiu bastante para a mecânica de fluidos. Então, a pressão vai ser definida como a razão entre a força aplicada sobre a área, tá bom? E assim, aqui eu não vou considerar o caráter vetorial, a pressão ela vai ser uma grandeza escalar, tá? Apesar da força e da área serem grandezas aqui vetoriais, mas você vê que a pressão em si mesmo vai ser uma grandeza escalar, tá bom? Bom, mas a ideia aqui então é o seguinte: então você vai pegar a força e dividir pela área de aplicação dessa força, tá? E aí no sistema internacional, a força é dada em newtons e a área em metros quadrados. Então você vai colocar ela como newton sobre metro quadrado, ou essa unidade recebe um nome especial em homenagem ao Pascal, ela recebe o nome de Pascal, tá bom? Só que assim, a definição de pressão, ela foi feita, né, por vários experimentos ao longo de vários povos diferentes, né? E com isso, a pressão é uma das unidades da física que mais tem unidades complementares, tá? O sistema internacional são somente essas duas aqui, mas você vai encontrar nos livros, por exemplo, bar, ou ainda Dina por centímetro quadrado, que é no sistema CGS, né, que é centímetro grama segundo, ou você vai escutar falar de Thor, ou milímetro, centímetro de mercúrio, atmosfera, PSI, que é libras por polegada quadrada, tá? Então, assim, se você for se enveredar lá para um curso de engenharia, você vai ter que trabalhar com várias unidades diferentes. Mas aqui, no contexto da nossa aula, né, do ensino médio, a gente vai trabalhar mais com essas unidades do sistema internacional. Se por acaso aparecer essas unidades diferentes, vai ser dado o fator de conversão, tá? E você só tem que saber usar o fator de correção. Ao longo das próximas aulas, eu vou dar mais detalhes, né, dessas outras unidades, como que elas se desenvolveram, porque tem um pouco de história por trás dessas unidades, tá bom? Tem algumas homenagens. Bom, mas aqui, ó, só para comparar, ó, veja, eu tenho as tabelinhas só de conversão. Não precisa decorar isso daqui, mas é só para a gente ver como que muda os fatores de conversão. Ó. 1 Pascal, lembre-se que o Pascal é Newton por metro quadrado, né? Ele vai equivaler a aproximadamente 9,9, né? 10 a menos 6 atmosfera, ou 10 a menos 5 bar, ou ainda PSI, enfim, tá? Você tem o Thor, esse MCA é a coluna de metros de água, tá? Que aí depois a gente vai entender o que significa. Enfim, você tem vários tipos de conversão. No ensino médio, você não precisa decorar isso daqui, os exercícios eles vão te dar esse fator de correção, você só tem que saber usar as correções, tá bom? Mas a engenharia, quem trabalha aí nessa área aqui, de engenheiro civil principalmente, tem que saber bastante essas tabelas, tá bom? Bom, aí então veja, se eu falei que força
não é muito adequado para tratar de fluidos, né? É melhor pressão. Aqui também temos a questão de massa, tá? A massa do fluido, ele vai ser constante, a gente não vai trabalhar aqui com transformação de fase e tudo mais, né? Mas aqui você tem outra questão também. Às vezes, não é interessante você trabalhar com a massa, mas com esse termo de massa específica, tá? Isso daqui vai favorecer porque você tira a questão do volume, tá? Você embute aí a questão do volume e as equações ficam mais fáceis, tá? Você vai ver nas próximas aulas. Mas veja, então a massa específica, eu vou chamar de μ, ela é definida como a média da massa por unidade de volume do objeto. Então eu pego a massa de todo, a massa pego um objeto, né, sólido, imagina, ou líquido, e coloco numa balança e meço a massa dele, divido pelo volume, eu tenho então o μ, que é a massa específica. A unidade no sistema internacional é quilograma, né, de massa, dividido por metro cúbico de volume. Mas aqui, principalmente em fluidos, você vai ver que vai ser bastante expresso em grama por centímetro cúbico. Isso daqui não é sistema internacional, mas é muito usado por conta que é um número razoável, tá? Então aqui você já tem que saber como converter um no outro. E é fácil de saber, porque veja, o casinho do quilograma ele é um fator de 1.000 gramas, né? Então isso aqui é um fator de 1.000 gramas dividido por, por metro cúbico. O metro cúbico ele equivale a 100 centímetros cúbicos, né? Elevado, ou seja, a 10 a 2, né? Elevado a 3. Então, isso daqui dá um termo aí de 10 a sexta centímetros cúbicos, tá bom? Tentem ver aí, então, dá uma checada, verifique aí, então, se precisar, pesquisa na internet, veja que 1 metro cúbico equivale a, a 10, né, 10 a sexta metros, centímetros cúbicos, tá bom? E aí você tem 1.000 em cima, 10 a sexta embaixo, então, ou seja, você tem aqui que 10 a um fator de 1.000 correlacionando eles, tá? Ou seja, 1 centímetro cúbico, tá? Veja, se eu for transformar isso aqui em grama, vai ser 10 a menos 3 quilogramas, isso daqui vai ser 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Então, você tem 1.000 em cima, 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 6 embaixo, tá? Você mostra no caderno que 1 grama por centímetro cúbico, então, vai equivaler a 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou seja, sempre que o exercício ele mostrar para você um valor em grama por centímetro cúbico e você precisar transformar para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1.000, tá bom? Talvez a gente faça isso nos próximos exemplos, nas próximas aulas, tá? Bom, aqui densidade você já ouviu falar, só que agora aqui tem uma finesse, uma diferença, porque agora a densidade ele também é definido como massa sobre volume, só que a diferença da massa específica é que a densidade ela é a massa efetiva, ou seja, você tira qualquer parte que seja oca. Se o material, por exemplo, tiver uma parte oca, a densidade você tem que excluir esse volume. Na massa específica, não. Você vai pegar o volume total do objeto, tá? Então, fatalmente, você vai ter valores diferentes, tá? Por exemplo, a massa específica vai ser menor do que o valor de densidade, tá? Se você tiver ali uma casca esférica ou um objeto com uma parte oca, tá bom? Depois a gente vai fazer um exemplo, vai ficar claro isso. As unidades são as mesmas, então aqui vem o fator de conversão 1.000. A diferença é que você tem que excluir a parte oca, somente a parte maciça. E assim, se for falado que o corpo homogêneo quer dizer, então, que ele não tem parte oca, né? Ele não é oco. Então, nesse caso, quando o corpo ele é maciço, né? Você tem igual, a densidade e a massa específica são iguais, mas a priori, se você tiver alguma parte oca, então eles vão ter valores diferentes, tá bom? E aqui só alguns valores, só para a gente ter uma noção. Primeiro de tudo, os sólidos eles são mais compactos, então a tendência é que a densidade, é uma tendência, tá? A densidade dos sólidos seja maior que a densidade dos líquidos, que consequentemente é maior que a densidade dos gases, tá? Uma questão aí de concentração de átomos e moléculas. A gente vai estudar isso mais para frente ao longo desse ano. E outro ponto também é que nos próprios sólidos depende da ligação química, porque a ligação metálica ela é mais compacta,
tá? Então você tem uma densidade maior, mais átomos e um volume menor. Uma ligação iônica, né, como são os materiais cerâmicos, tipo tijolo, argila, eles têm um caráter iônico, então você tem uma compactação de átomos menor do que a ligação metálica, então as densidades são menores, e aí por aí vai, tá? Então, há um grande estudo disso, como que você relaciona a densidade com a ligação química, mas isso fica para outro momento, tá bom? Então você vê, ó, que por isso que é muito factível aqui você representar por, como grama por centímetro cúbico, porque você vê que são valores fáceis de você trabalhar. Se você fosse trabalhar com quilograma por metro cúbico, você teria que multiplicar tudo por 1000, seriam números grandes, tá bom? Mas aqui é só alguns exemplos, ó, da água é 1 grama por centímetro cúbico, o mercúrio, que é um metal líquido, né, então é 13,6 gramas por centímetro cúbico, você tem do álcool, do benzeno, do alumínio, do ferro e tudo mais. Tá bom? Bom, gente, então, só para encerrar essa aula, alguns exemplos, né? Então, eu tenho uma força de intensidade de 2 newtons, eu aplico ela em um pino de área de 1 milímetro quadrado. Eu quero saber a pressão que isso faz, tá? Então, veja, 2 newtons aplicada num pininho pequenininho de 1 milímetro quadrado. Então, eu vou fazer força sobre a unidade de área, né? Lembra que milímetro é 10 a menos 3, é uma área, então é 10 a menos 3 elevado ao quadrado, isso vai ser 10 a menos 6. Então, eu vou fazer a força dividido pela área, eu vou encontrar aqui 2 vezes 10 a mais 6. Desculpa que está menos 6 aqui, mas é mais 6, tá? Ou seja, é uma pressão da ordem de megapascal. Então, não é negativo, é positivo, tá? Então, é 2 megapascal de pressão, tá? Isso daqui é o exemplo do martelo. Por que que com o martelo é difícil, por exemplo, você martelar uma coisa de uma área grande e você fixar sobre uma superfície, mas quando você pega um prego, você consegue martelar ele com a mesma força, ele vai entrando, por conta que a pressão vai ser maior. Lembre-se que depende da área, então uma área maior, a pressão diminui, uma área menor, a pressão aumenta, tá? Esse é um exemplo. Então, um pino de 1 milímetro quadrado, você consegue fazer uma pressão muito elevada, tá? Desculpa que não é menos 6, é mais 6. Agora aqui outro exemplo bacana, tá? Você tem um tijolo, ele é um paralelepípedo, tá? Ele tem 3 dimensões diferentes, então área, comprimento e largura, tá? E ele tem uma massa de 200 gramas. Eu quero saber a pressão que esse tijolo faz, né? Quando ele está apoiado na superfície horizontal. Só que veja, ele tem 3 lados diferentes, então você pode é, fixar ele, né? Colocar ele sobre uma superfície em cada face, tá? E aí a força sobre a horizontal vai ser a força peso, né? Eu tenho a massa aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Ó? Veja, eu vou aplicar então a primeira área 1. Eu vou multiplicar o 5 pelo 10, né? Uma face do tijolo. Isso daqui vai dar 50 centímetros quadrados. Então, essa pressão 1, eu diferenciei dessa pressão aqui, que é a pressão, isso aqui é a força-peso, tá? Desculpa. Então, a pressão 1, nessa face 1, vai ser a força-peso, né? Que é o 0,2, que aqui está em quilogramas, né? Eu preciso dividir por 1000 para transformar isso aqui em quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. E a área 1, então, vai ser 50 centímetros quadrados, e o centímetros quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Aqui eu transformei só no sistema internacional, tá? Fazendo as contas, você vai achar, então, que a pressão dessa face vai ser 400 pascal. Agora eu vou fazer isso para a face 2, então eu vou multiplicar o 5 com o 20, né? No primeiro eu multipliquei o 5 com o 10, agora é 5 com o 20, outra face. Fazendo da mesma forma, eu vou encontrar 200 pascal, tá? Agora eu vou multiplicar o 10 com o 20, a terceira face diferente, eu vou encontrar 100 pascal. Então veja, apesar do peso do tijolo ser igual, ele sempre vai ser 2 newtons, tá? Dependendo da face que a gente coloca, eu vou aplicar uma pressão diferente, tá? Então veja aí a diferença de força e pressão, são coisas diferentes. Outro exemplo. Aqui é o seguinte, eu vou misturar massas iguais de 2 líquidos, tá? Um vai ter densidade ρ1 e outro vai ter densidade ρ2, 0,4 e 0,6 gramas por centímetros quadrados, tá? Eu quero saber a densidade da mistura. Seguinte, as misturas são homogêneas, né? Mas veja, eu estou misturando, imagine você pega um copo, coloca o líquido 1 e o líquido 2, eles vão ter a mesma massa, tá? Veja aqui a ideia, então. A densidade resultante, né, do copo
vai ser a massa total sobre o volume total. As massas são iguais, então eu estou adicionando uma massa M do líquido 1 e uma massa M do líquido 2. Só que os volumes são diferentes justamente porque são densidades diferentes. Então, eu vou ter um volume V1 e um volume V2 como volume total, tá? Então, as massas são iguais, eu vou somar 2M. Aqui, eu vou escrever, então, o volume em termos de densidade e massa, tá? Lembra lá que a densidade é massa sobre volume, né? Só que agora eu vou aplicar para cada líquido. Então, o volume do líquido 1 vai ser a massa M dividido pelo ρ1, densidade 1. O volume do líquido 2 vai ser a massa M dividido pela densidade 2, tá? Bom, aqui é fácil de você ver que vai cancelar as massas, né? O Mzinho. E aí você tem, então, uma soma de duas frações. E aí é só rearranjar isso aqui. E aí você aplica extremos e meios, tá? Faça isso com calma no caderno, se você quiser. Você vai encontrar, então, que a densidade resultante vai ser dada por esse fator aqui das densidades. Só vai depender, então, das densidades dos líquidos, tá? Então, isso quando as massas são iguais, você tem, então, essa expressão. Fazendo a conta, então, eu vou achar que a densidade resultante é 0,48 gramas por centímetros cúbicos, tá? Como curiosidade para casa, faça esse mesmo exercício, só que para o caso que o volume é igual. As massas vão ser diferentes, mas o volume é igual. Você vai ver que você vai encontrar uma relação diferente dessa aqui, da densidade resultante, tá bom? E o último exemplo aqui, gente, ó, eu tenho um cilindro de 5 centímetros quadrados, de área da base, né? Um cilindro. Então a altura dele é 20 centímetros e ele tem uma massa de 540 gramas. Dentro desse cilindro, ele tem uma parte oca, um paralelepípedo de 64 centímetros cúbicos. Eu quero saber a densidade do cilindro. A densidade, lembra, é somente a parte maciça. Então, vai ser a massa dividido pelo volume, né? A massa 540, só que agora o volume eu tenho que tirar a parte oca. Então, eu vou fazer aqui o volume do cilindro, né? Que é a área da base vezes a altura, 5 vezes 20, menos essa parte oca aqui. Fazendo as contas, eu chego em 15 gramas por centímetro cúbicos, tá? Isso para densidade. A massa específica, que é a letra B, eu vou desconsiderar a parte oca. Então, no sentido que é somente toda a parte do sólido. Então, aqui eu não preciso subtrair a parte oca. Fazendo as contas, eu vou encontrar, então, 5,4 gramas por centímetro cúbicos. Você vê que é um valor diferente justamente porque aqui eu não só estou considerando a parte maciça, tá bom? Aqui sim, somente a parte maciça que é mais densa. Então tentem pegar aqui a diferença entre densidade e massa específica, tá bom? Pessoal, então é isso, espero que tenham gostado, tá? Agora nas próximas aulas a gente vai investigar então um pouco mais da mecânica de fluidos, em especial da hidrostática. Muito obrigado e até a próxima.